E aí pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui um aplicativo que vocês podem utilizar para trabalhar com vários conceitos matemáticos. Vou mostrar inicialmente no computador, mas no celular vocês também têm esse aplicativo. Aí eu vou mandar o link. O nome é GeoGebra. Para celular a gente tem várias versões dele, um para cada área que ele aborda. Ele trabalha principalmente com geometria e com álgebra. A parte de álgebra dele é bem extensa, dá para a gente trabalhar combinatória, com estatística, com funções e tudo mais, tá? Quando vocês abrirem o aplicativo GeoGebra, ele vai apresentar aqui na parte de cima os menus. Abaixo do menu vocês têm várias ferramentas que vocês podem utilizar para objetos geométricos, tá? Retas, pontos, retas perpendiculares, paralelas, polígonos, circunferências, cônicas, parte de ângulos, áreas, inclinação e assim por diante, reflexões, e aqui a gente tem mais algumas opções, controle deslizante, texto, imagem, botão e assim por diante, tá? Abaixo dessas ferramentas vocês têm duas janelas, uma janela de álgebra do lado esquerdo e uma janela de visualização do lado direito. E lá na parte de baixo da tela a gente tem um campo de entrada, aqui no rodapé da página. No campo de entrada você pode digitar comandos que o GeoGebra reconheça, tá? Se você for no lado direito da tela, tem uma interrogação bem clarinho aqui no canto, aqui, ó, chamada ajuda. Quando você clica em ajuda, vai aparecer todos os comandos possíveis de vocês utilizarem no GeoGebra. Tem muita coisa que pode ser utilizada aqui. Todos esses são comandos que vocês podem utilizar dentro do aplicativo, tá? Eu vou mandar depois uma apostila também para quem quiser trabalhar com esse aplicativo, aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então vamos trabalhar com o conceito de função, né? Primeiro, aqui a gente tem uma representação de dois eixos, o eixo X, que é o eixo horizontal, o eixo Y, que é o eixo vertical, né? Muitos de vocês já viram esse conceito e alguns creio que não viram ainda, tá? Então esse aqui é o eixo X e o eixo Y, chamado de plano cartesiano, tá? Aqui dentro do GeoGebra a gente consegue trabalhar em 3 dimensões também. Aí teria um eixo a mais aqui, o eixo Z, depois eu vou mostrar essa parte, tá? Então quando eu pego, por exemplo, um ponto, coloco aqui no plano, ó, esse ponto ele tem uma coordenada no eixo X, no caso aqui o X do A é 5, e o Y do A vale 3. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte, só para facilitar a visualização. Ali. Então, ó, o X do ponto A vale 5, o Y do ponto A vale 3. Quando a gente insere o ponto A, do lado esquerdo, lá na janela de álgebra, aparece a informação. O ponto A é igual ao ponto 5, 3. Vou colocar um outro ponto aqui, tá? Quando a gente vai clicando, ele vai criando outros pontos, ó. No caso aqui ele vai renomeando automático, ele vai colocar ponto B, ponto C e assim por diante. O ponto B nesse caso é o ponto x igual a 10, y igual a 4, tá? Quando a gente fala em função, no caso função de primeiro grau, que é o primeiro conceito de função que vocês estão vendo aí, basicamente seria uma reta que passa por 2 pontos, por exemplo. É uma maneira de você definir uma função. Então, se você tiver 2 pontos, você pode traçar uma reta. E aqui do lado esquerdo, na janela de álgebra, aparece aqui uma equação, ó. A função f, foi chamada de f, é igual a menos x mais 5y igual a 10, tá? Eu vou modificar depois o formato dessa função aqui, tá bom? Então, se a gente pegar esses pontos, por exemplo, e movimentar, por exemplo, eu não quero b igual a 10, 4, eu quero b igual a 9, 5. Então, eu coloquei o ponto B nessa posição. A reta ficou mais inclinada e a equação também foi modificada, tá? A equação eu vou apresentar ela de outra maneira agora. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima da função f e vou colocar assim, ó, equação y igual a ax mais b. Quando a gente coloca dessa maneira, o ax mais b significa que a gente tem 2 parâmetros numéricos nessa função. Um valor que acompanha o x, que aqui é o meio, e um valor que está sozinho, que é meio, tá? Vou modificar de novo esses valores. Eu vou colocar, por exemplo, o ponto A no ponto 6,2, tá? Aí observe que o ponto A é o ponto 6,2, o ponto B é o ponto 9,5. E aí a gente tem a equação da seguinte maneira, y igual a x menos 4. Vamos verificar onde é que aparecem esses coeficientes aqui, ó. O valor que acompanha o x vale 1, por isso que ele não aparece aqui.
E o valor que está sozinho, sem variáveis, é o menos 4. O menos 4 vai mostrar para a gente justamente onde essa reta corta o eixo y, aqui embaixo. Ó. Tá vendo? O y igual a menos 4, onde a reta está cortando. Um outro ponto importante dessa reta é esse ponto aqui, onde a reta cruza o eixo x. Eu vou colocar um pontinho ali em cima, que é o ponto C. Nesse ponto, o y vale 0 e nesse caso aqui o x vale 4. Isso a gente consegue verificar facilmente. Se eu jogar o x igual a 4 aqui, 4 com menos 4, o y vai dar 0. Esse valor aqui, a gente dá um nome especial nas funções, a gente chama de raiz da função. Tá? No caso da função de primeiro grau, como é uma reta, ela vai cortar o eixo x só num ponto. Vai ter só uma raiz. Se a gente tiver uma função do segundo grau, a gente pode ter duas raízes. Uma função de terceiro grau pode ter 3 raízes. Então, o grau da nossa função pode determinar o número de raízes. Tá? E essas raízes aqui serão sempre raízes reais. Elas cortam o eixo x, que é um eixo real. Tá? Aí vamos descobrir agora como é que a gente verifica aquele valor que está acompanhando o x, né? O x igual a 1. Se a gente observar aqui, ó, eu vou construir um triângulo aqui, ó, embaixo da reta. Vou colocar uma reta horizontal, uma reta vertical e vou ligar aqui. Tá lá o triângulo. Esse triângulo aqui, se eu colocar os ângulos dele, vocês vão ver que esse ângulo aqui é de 90 graus, ó, tá vendo? É um ângulo reto, porque eu tracei uma reta horizontal, que é esse cateto B, uma reta vertical, que é o cateto A, e no caso aqui eu vou ter hipotenusa, que é D. Então, observem que eu fiz um triângulo usando uma reta horizontal, uma reta vertical, então ele vai ser retângulo, tá? Observem o seguinte, nesse triângulo, a medida do cateto horizontal dele é de 3 unidades, vai do x igual a 6 até o x igual a 9. No eixo y, vai do y igual a 2 até o y igual a 5, também tem 3 unidades. Então, esse triângulo, a cada 3 unidades que ele aumenta para a direita no x, ele também... O triângulo tem 3 unidades no y, tá? Então, basicamente seria o seguinte, qualquer ponto que você pegar nessa reta aqui, se você aumentar 3 unidades no ponto em relação ao x, que é essa distância que a gente verificou aqui, ó, essas 3 unidades do 6 até o 9, então a gente vai ter também um aumento de 3 unidades em relação ao y. Se eu aumentar, por exemplo, se eu colocar o b num ponto menor aqui, ó, vou colocar o b aqui embaixo, ó. Agora o B é o ponto 8, 4. A reta continua sendo a mesma, lá y igual a x menos 4, tá? Só que agora o meu cateto horizontal tem 2 unidades e o vertical também tem 2 unidades. E quando acontece isso, a gente fala que a inclinação da reta é igual a 1, ou seja, a quantidade de unidades que aumenta na horizontal e na vertical é a mesma, tá? Como é que a gente faz para alterar isso, né? Quando eu tenho uma inclinação maior, vocês vão observar essa diferença, ó. Observem que agora o triângulo continua sendo retângulo, tem um ângulo de 90 graus ali, deixa eu tirar um pouquinho de dados aqui de dentro. Só que o cateto horizontal mede 1 unidade e o cateto vertical mede 3 unidades. Então, se o x aumenta 1 unidade e o y aumenta 3, significa que o valor que vai aparecer lá na função junto com o x é de 3 unidades, ou seja, para cada unidade que aumentar no x, o y aumenta 3 unidades. Tá? Então, a gente tem esse parâmetro aqui. E esse valor que acompanha o x, a gente dá o nome especial de coeficiente angular. Eu vou explicar ele com mais detalhes para vocês. E o outro valor é o coeficiente linear. Beleza? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre função de primeiro grau. Tá?